Eu queria hoje, então, falar sobre alguns desafios teológicos. Não sei se vocês acompanharam, em 2021, o pastor Mark Finley, que hoje ainda é assistente especial do presidente da Igreja Mundial, ele apresentou um relatório no dia 11 de outubro. Ele listou 10 desafios teológicos, esses 10. Isso é uma pesquisa ampla que a Igreja Mundial fez ao longo dos lugares, ouvindo os campos, instituições, eruditos, administradores, irmãos, líderes, e chegaram a esses 10 grandes desafios. Eu acho que são esses mesmos. Desafio em relação à autoridade das Escrituras, desafio em relação à identidade. A autoridade da Escritura, tem muita gente, estou falando de desafios para a Igreja Adventista. Tem muita gente que questiona a Bíblia hoje. Adventista, o sétimo dia, batizado. A Bíblia é um livro. Número 2, identidade adventista. Tem gente que diz, não, sabe de uma coisa? Adventista, é a mesma coisa. Cristianismo, é tudo a mesma coisa. Não tem diferença. Se não tem diferença, eu perguntaria, então para que ser adventista? E daqui a pouquinho eu entro em detalhes. Terceiro desafio, interpretação profética. Profecia, isso aí já foi. A Bíblia é só um livro literário. Não tem negócio de profecia. Quarto desafio teológico, criação e evolução. Tem instituição, tem professor em universidade adventista ensinando evolução. E qual é o problema, dizem eles? Está certo, evolução é isso mesmo. Evolução é isso mesmo. A minha área de teologia, a Janete falou que a área dela é na área educacional. A minha área de teologia é teologia sistemática. A teologia tem alguns campos. Tem a bíblica, a histórica, a aplicada e sistemática. A minha área é teologia sistemática. Lida com doutrinas, com sistemas de crenças. Então, durante muitos anos eu ensinei doutrina do sábado, doutrina da salvação, doutrina de Cristo. São os sistemas de crenças. Então, eu me surpreendi esses dias que eu comprei um livro de teologia sistemática de um autor que eu aprecio muito. É um clássico, Teologia Sistemática de Wayne Grudem. É um clássico. Saiu uma recente publicação atualizada, 1.300 páginas do livro. É até difícil pegar o livro e lidar com ele, porque é grande demais. E eu fiquei muito triste quando eu li a introdução desse livro. O autor dizendo assim, esse livro tem muitos anos, muitas décadas, estou atualizando, é sonho na minha vida atualizar. E perguntaram-me, você mudou na sua teologia? Eu disse, eu mudei um pouquinho. E ele listou 7, 8 coisas que ele mudou. E uma delas ele disse assim, depois de ler muito da ciência, eu me convenci que não tem como defender a idade recente da Terra. A Terra mesmo tem 4,5 bilhões de anos. Eu acredito nisso. Eu falei, poxa, amigo. Quase que joguei o livro fora. Mas pensei, eu paguei caro nele, não vou jogar não. Eu vou respeitar o Dr. Wayne Grudem, de quem eu já ouvi palestras, assentado num chão, no maior evento teológico que tem, o SBL que se chama, e eu olhando para ele, e eu ouvindo com carinho, com respeito. Ele é batista, mas é um grande teólogo, em muitas coisas nos parecemos como teologia, em algumas discordamos, aquelas que eu discordo, eu tenho minha convicção, mas eu fiquei triste, que ele diz, não, a criação é bilhões de anos mesmo, então não tem como ser criacionista, é o teísmo evolucionista, não tem como aceitar isso a partir da perspectiva bíblica. Então esse é um desafio, não é só dele não, que é batista, tem gente na igreja, não vou nem dizer o lugar por questão ética, mas eu estive numa universidade nossa, adventista, onde o professor de teologia ensina no seminário o teísmo evolucionista. Ele faz isso com muito orgulho, com muita segurança. Então esse é um desafio teológico nosso.
Outro, questões, Jesus e a doutrina. Hoje eu falei de manhã, né? Jesus sim, doutrina não. Esse movimento é pequeno ainda, mas é bem barulhento, está crescendo. Aceito Jesus, mas não quero a doutrina não. Sexto desafio teológico, questões morais que se desviam da Escritura. Aí entramos em questões de casamento, questão de sexualidade, questão de gênero. Sétimo desafio, ainda na questão 6, questões de estilo de vida. Uma das doutrinas das crenças, mais complicadas de se estudar e de se viver, sabe qual é? Conduta cristã. Crença número 22, eu acho que é. Se não for 22, acho que é 22. É tão difícil viver o estilo cristão, o estilo que Deus espera. É mais fácil falar de trindade, salvação, cristologia, mas é um desafio enorme. Um sétimo desafio, desânimo a aguardar a volta de Jesus. As pessoas estão questionando, não, Jesus não vem, como que era a prioridade faz 2000 anos, não chegou ainda. As pessoas estão se desanimando. Estão se desanimando porque dizem, não, se Jesus não voltou, pregamos isso há muito tempo, não vem mais. Desânimo. A fé está sendo abalada pela demora. Outro desafio teológico, o santuário e o juízo per-advento. O Desmond Ford, na década de 80, desafiou profundamente a nossa crença, amparada lá em Daniel 7, a respeito do santuário. Ele desafiou, ele disse assim, isso aí não é um tema teológico não, é um tema administrativo. A igreja quer que isso seja verdadeiro, então, mas não está na Bíblia. E uns dias atrás eu estava num evento lá na PUC, Pacific Union College, que agora é universidade, não é aliás não, é college ainda, eles não quiseram ser universidade. E o presidente da instituição, que é bem pequena, muito bonita, bem pequena, nos levou para o prédio, onde na década de 80 o Dr. Desmond Ford apresentou pela primeira vez o tema da sua discordância em relação ao santuário e ao juízo per-advento. Aquilo chamou tanta atenção, que logo ele foi convocado para se apresentar um estudo diante de 100 representantes da igreja, pastores, eruditos, administradores, líderes da igreja, e ele apresentou uma pequena monografia de 1.100 páginas, onde ele se expressava de maneira contrária a tudo aquilo que a igreja crê em relação ao santuário e ao juízo per-advento. Foi um desafio enorme. Num clima de respeito, ele foi escutado, ele era um erudito profundo, um teólogo australiano, ele apresentou, aí começou um debate. Fruto desse diálogo, a igreja produziu uma das obras mais impressionantes, teologicamente falando. Sabe que as crises têm seus pontos positivos, e depois das crises, nós podemos sair mais fortes, e a igreja saiu mais forte depois dessa crise. Um dos legados dessa crise foi a produção de um conjunto de livros chamado DARCON, que é a sigla em inglês para Daniel and Revelation Committee, DARCOM, Comitê de Daniel e Apocalipse. Uma coleção de 7 livros que estão disponíveis pelo Naspress, um box lindo, e o conteúdo extraordinário, tratando do santuário e o juízo pré-advento. E os 100 delegados que ouviram o Dr. Desmond Ford com atenção, disseram que ele estava errado. E que a crença no santuário e no juízo pré-advento não é um capricho da igreja, é o ensino bíblico. Provavelmente ninguém estudou esse tema tanto como os adventistas. Nós não temos nenhuma dúvida em relação ao santuário e ao juízo pré-advento. Nenhuma. Dentro daquilo que é possível estudar, nenhuma dúvida. É claro que a gente tem curiosidades, mas nenhuma que venha abalar a nossa fé. 3, 4 anos atrás, um professor do NASP, Dr. Adriano Emili, defendeu seu doutorado na Andrews, na área de teologia sistemática,
ele escreveu sobre o sacerdócio de Cristo no livro de Hebreus. Uma tese espetacular que virou um livro. Ele faz uma defesa clara, contundente. Há um santuário celestial a partir do registro bíblico. E o leitor externo dessa tese, um senhor que não tem nada a ver com teologia adventista, ele deixou sua assinatura dizendo: impecável. É isso mesmo. Então nós não temos dúvida nenhuma em relação a esse tema, mas é uma crise. Muita gente se levanta. Aqui no Brasil, tem pastores, tem irmãos que põem em xeque o tema do santuário. Esse é um tema, é um desafio teológico. O nono, Ellen White, inspiração divina. Eu também estou controlando o tempo aqui, porque eu tenho 40 minutos, né? Deixa eu ver aqui como é que está meu tempo. Eu cuido na divisão sul-americana, uma das minhas responsabilidades é o Espírito de Profecia, Departamento de Espírito de Profecia. E eu viajo para muitos lugares, para simpósios, acompanho produções literárias, ouço os pastores, ouço os irmãos. E há muitas dúvidas. A impressão que eu tenho é que a geração atual não conhece o dom profético mesmo. E quando a pessoa não conhece, ela tem dúvidas mesmo. E muitas dessas dúvidas poderiam ser sanadas com alguma boa explicação. Aliás, já adiantando, falando de que maneira a gente pode enfrentar a crise, antes de entrar no último item, eu acho que uma das maneiras de enfrentar a crise é estudando mesmo. Não tem outro caminho melhor. E eu conto uma história para reforçar isso. Muitos anos atrás, quando eu ainda era professor de escola, eu era professor de adolescentes, então me convidavam com frequência para eventos de adolescentes. E uma vez eu estive num acampamento de adolescentes. E nesse acampamento, eu fui o pregador principal, o pregador do sábado. Passei a lição da escola sabatina geral. E à tarde eu teria mais uma palestra. No momento eu estava no intervalo do almoço e eu estava na fila. A fila longa, esperando a minha vez. Até os organizadores disseram: não, você não precisa enfrentar a fila, não, vai direto. Eu falei: não, eu quero ficar aqui, quero ficar vendo a meninada. E de longe eu vi alguma coisa que não estava certa. Tinha um garoto de uns 15 anos, tinha a esposa de um dos pastores que estavam organizando o evento, e tinha um dos líderes. Estavam conversando e a coisa ficou assim meio acalorada um pouco, e eu só olhando. Eu pensei assim: quer ver que vai sobrar para mim? Eu pensei, e sobrou. Eles me viram na fila, a senhora veio: pastor Adolfo, vem nos ajudar aqui. Eu pensei assim: ixi, já era o meu almoço aqui. Eu fui lá e a senhora disse assim: pastor, esse menino aqui, eu não quero entender. Não quero entender que não pode jogar sinuca no sábado. E o menino fala assim: mas tia, não é que não quero entender, é que vocês não me explicaram. Como é que eu vou entender se vocês não me explicam? Você não quer entender nada não? Pastor Adolfo, resolve aí. E foram embora e me deixaram com o menino. Pensei: poxa, assim é fácil, né? Eu olhei para a fila, olhei para ele, perguntei o nome. E muito simpático o menino. Não era um rebelde. Era um menino inteligente que tinha uma pergunta, só isso. Falei: qual a sua dúvida? Falou assim: pastor, ontem, à tarde, quando chegamos aqui antes do pôr do sol, nós jogamos sinuca numa boa. Eu, quando vi a fila enorme, eu pensei assim: eu vou jogar sinuca um pouco, até a fila diminuir, e aí eu vou para a fila. Aí vieram a senhora e esse senhor aí, disseram que não pode porque não pode. E eu pedi explicação: mas não pode por quê? Ontem podia, hoje não pode. Por quê? Não pode porque não pode. Falei: legal, e você quer saber então? Eu quero. Eu falei assim meio para desestimulá-lo. Falei: sabe que essa sua pergunta é importante, mas vai tomar uma meia hora para eu lhe responder. Ele fala assim: tudo bem, eu tenho tempo. Falei: pronto, perdi meu almoço mesmo. Eu pensei, né? Não falei, pensei. Eu disse para ele: tá bom,
Aí nos sentamos em cima da mesa de sinuca e começamos a conversar. Não dá tempo de eu dizer aqui, nem o propósito dizer o que eu conversei com ele. Mas eu comecei lá desde o início, desde o Gênesis, de uma maneira bem amigável, didática, fui rodeando. Gente, e ele me acompanhando, interagindo, falamos 40 minutos. O tempo quase que voou. No final, ele disse, e aí? Você entendeu o que eu disse? Ele disse, perfeitamente. E aí? Qual a sua decisão? A minha decisão? Eu entendi que hoje o dia é para outras coisas. E não para isso que eu queria. Valeu, pastor, obrigado. E foi embora. As crises estão se apresentando, irmãos. Nós não vamos lidar com elas devidamente, simplesmente abafando-as. Mandando o crítico calar a boca. Não funciona assim. Temos que chamar para o diálogo. E isso é complicado, eu sei. Temos que estar preparados para conversar, trazer respostas apropriadas. Então, um dos itens é Ellen White. E eu viajo por aí e encontro gente dizendo não, Ellen White, não. Ela é uma escritora. Professor universitário, excelente professor universitário adventista, disse assim, não. Ela escreve só coisa devocional. Uma má compreensão do dom profético. E, finalmente, mudança no adventismo. Como assim? Irmãos, a igreja adventista, no passado, parece que era outra. Eu já ouvi muita gente me dizendo, Adolfo, esta igreja que eu frequento hoje não é a mesma de 15 anos atrás. Em vários sentidos. Bom, essas são as crises que o pastor Finley mencionou. Eu acho que a gente poderia acrescentar algum outro item aí, mas vamos ficar com esses itens. Agora, vejam vocês, essa primeira tela foi a apresentação do pastor Finley. Eu queria fazer algumas considerações. Isso aqui não é dele mais, isso aqui é meu. Então, se tiver errado, a culpa é minha, não é dele, tá bom? Olha só. Do lado esquerdo estão as crises que a Igreja Mundial detectou. As crises teológicas. Do lado direito é uma postura de quem critica. Você pode chamar de subversivo, ao contrário, você pode chamar de liberal, você pode chamar de crítico. Então, os adventistas dizem, a Bíblia é a palavra de Deus. E os críticos dizem, não, a Bíblia não é a palavra de Deus. É a palavra de homens que andaram com Deus. A igreja adventista diz, a igreja é um movimento profético. Os críticos dizem, não é um movimento profético, é um movimento profético, não. A igreja diz, Daniel e Apocalipse são livros necessários, são livros relevantes. Os críticos dizem, não. Daniel e Apocalipse, conforme estudados pela igreja adventista, não são relevantes. São não. Tanto é que os críticos, e olha que os críticos estudam Daniel e Apocalipse, mas não o lado profético, apenas o lado literário. Isso faz toda a diferença. A igreja diz, Gênesis 1 a 11 é um relato literal. Os críticos dizem, Gênesis 1 a 11 não é relato literal, é um relato simbólico. A igreja adventista diz, Jesus e a doutrina são inseparáveis. Os críticos dizem, Jesus é uma coisa, doutrina é outra coisa. A igreja adventista, no seu estatuto, está lá no manual de igreja, nossas crenças, considera que questões morais são decididas pela Sagrada Escritura, porque ela é autoritativa. Os críticos dizem, não, questões morais são decididas por mim, fora o íntimo. Eu decido isso. Eu que digo se está certo ou errado. Ninguém vai me impor isso aí. A igreja não pode me impor. Acontece que não é a igreja que impõe. A igreja fala isso ou diz isso porque se conduz pela Escritura. A igreja pensa, breve Jesus voltará. Os críticos, a vinda de Jesus está demorando demais.
Aliás, nem sei se vai voltar. A igreja diz, e o santuário e o juízo pelo advento é um ensino solidamente bíblico. Os críticos dizem, o santuário celestial, como ensinado pela igreja, não é bíblico. Isso começou na era moderna, como eu mencionei, com Desmond Ford, e foi desmentido. A igreja diz, Ellen White escreveu inspirada por Deus. Os críticos dizem, Ellen White é uma escritora como qualquer outro. A igreja adventista diz, a adoração e estilo de vida devem ser biblicamente fundamentados. Os críticos dizem, a adoração e estilo de vida devem ser vividos conforme o gosto de cada pessoa. Irmãos, eu não vim aqui fazer uma crítica aos críticos, eu vim falar dos desafios teológicos. Então, eu não vou entrar no mérito se você defende o que está de cá ou o que está de cá. Não é o meu intuito, a verdade é essa. Mas eu queria externar, e essa é uma preocupação da igreja mundial. E é uma preocupação nossa. E eu falo desse tema porque está ligado à minha área de atuação na igreja adventista, no momento, que é a formação teológica. A igreja adventista, na América do Sul, tem 8 seminários. 4 ficam no Brasil, Paraná, lá em Maringá, UNASP, em Engenheiro Coelho, interior de São Paulo, Benevides, Faama, no Pará, perto de Belém, e a FADBA, perto de Salvador. Mais perto de Cruz das Almas, de Cachoeira, Brasil. Aí fora do Brasil temos um na Argentina, um no Chile, Peru e Bolívia. Havia um outro no Equador, mas infelizmente, por questões estruturais, foi fechado. Então temos 8. Esses 8 seminários, hoje, têm por volta de 1.700 alunos na graduação e mais uns 500 na pós-graduação, uns 2.200. Nesses 8 seminários, somados todos, nós temos por volta de 80 professores tempo completo, que só ensinam teologia. Na sua maioria, doutores em teologia. Um ou outro mestre, mas já fazendo o seu doutorado. E, além desses 80, temos mais uns 40 professores tempo parcial ensinando teologia, ou alguma disciplina técnica na área de teologia, ou no seminário. Então, temos aí por volta de eu disse 40, mas uns 130 professores no total, sendo dos quais 80 exclusivos de teologia. Uma preocupação da igreja é que esses seminários ensinem a teologia bíblica. A nossa pretensão como adventistas não é ensinar uma teologia adventista, é ensinar a teologia bíblica. Quando você ensina a teologia conforme está na Bíblia, e você compara com outras denominações, claro que aparecem temas que outras denominações não estudam. Um deles é o sábado. Num seminário batista, ou presbiteriano, ou metodista, não se estuda a doutrina do sábado. No nosso, sim. Por quê? Porque está na Bíblia. Não está na Bíblia adventista, está na Bíblia. E eu falo com muito respeito, porque eu sou fruto, no meu mestrado, doutorado e pós-doutorado, de universidades não adventistas. Eu fiz mestrado e doutorado com os metodistas, em São Bernardo do Campo. Fiz pós-doutorado com os luteranos na Escola Superior de Teologia, que é a escola mais bem avaliada de teologia da América do Sul. Então, conheço muito bem, tenho amigos teólogos de fora. E falamos desses temas com todo o respeito. Os luteranos nos recebem, nos respeitam. Há uma relação, inclusive, tempo atrás, eles nos ofereceram, se queríamos oferecer em parceria um programa de doutorado, não avançou por questão estrutural. Mas há uma relação de respeito entre ambos campos acadêmicos. Mas, de fato, nosso seminário ensina coisas bem diferentes. Sábado, a antropologia bíblica, conforme ensinamos, é diferente em relação, por exemplo, ao estado do ser humano quando morre. Quando falamos de escatologia, doutrina dos eventos finais, falamos um pouco diferente. Enfim, temos as nossas diferenças. Mas, em princípio, não é uma teologia adventista, é uma teologia bíblica. Porque não existe Bíblia adventista, existe Bíblia. Nós usamos a Bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil. Eu tenho minha Bíblia aqui, que chama Bíblia de Estudo Andrews, mas o que tem a mais são as notas de rodapé, os mapas, as introduções, porque o texto
é detido no seu copyright pela Sociedade Bíblica do Brasil. Não tem Bíblia Adventista e nunca haverá Bíblia Adventista. Não existe isso. O texto é um texto que é tradução das cópias e cópias e cópias dos originais que nós temos hoje. Seria muito estranho que nós tivéssemos uma Bíblia Adventista, porque aí penderia para a nossa teologia. Não podemos permitir isso e nunca haverá isso. Mas, de fato, a crença bíblica da igreja adventista está do lado de cá. A crença dos críticos, e muitos dos quais são adventistas, está do outro lado. Bom, quando um crítico diz, por exemplo, eu quero interpretar do meu jeito, ele está questionando a crença número 1. Quando um crítico diz, Jesus sim, doutrina não, Jesus Salvador, mas não Senhor, está questionando a crença 4, que é a crença no Filho. Quando um crítico diz, eu quero estar de bem com Deus e com a ciência ateísta, estão questionando a 6ª crença, que é a crença na criação. Quando um crítico diz, eu quero decidir como adorar e como viver, está questionando a 12ª crença, que é a crença na igreja. Quando críticos dizem, somos uma igreja como as outras, estão questionando a 13ª crença, que é o remanescente e sua missão. Quando críticos dizem, Ellen White não é teóloga, seus escritos não valem para hoje, estão criticando a 18ª crença, que é a crença do dom profético, ou do dom de profecia. Quando críticos dizem, meu corpo, minhas regras, estão criticando a 12ª crença, que é conduta cristã. Quando os críticos dizem mais amor e menos juízo, estão criticando a 24ª crença, que é o ministério de Cristo no santuário celestial. Sim, o santuário celestial revela amor, mas também revela juízo. Quando os críticos dizem nada de sensacionalismo e teoria de conspiração, estão criticando a 12ª crença, que é a segunda vinda de Cristo. Vocês já notaram que é muito raro ver pregações escatológicas? Na pandemia choveu, né? Mas passou a pandemia, sumiu. Fora da pandemia, quando é que nós ouvimos falar dos temas escatológicos? É muito raro. Porque pastores ficaram com medo. Não vou falar do selo de Deus, não vou falar do alto clamor, não vou falar de Ravena de Forma, porque estão dizendo que eu sou sensacionalista. Isso é teoria de conspiração. Eu não vou falar não, porque não quero ser criticado. Ficou difícil. Muitos chegam ao ponto de dizer, irmãos, hoje eu vou pregar um tema bem específico, mas então não vamos transmitir, vamos parar a transmissão, porque há um medo da reação das pessoas. É claro que ninguém deve simplesmente assumir um púlpito e ser desrespeitoso, mal educado com quem que seja, dentro da igreja ou fora da igreja. Ninguém deveria fazer isso. Mas a crítica e o policiamento são tão grandes que alguns pastores estão abrindo mão da sua agenda de pregação normal por medo de crítica. Então, olha aqui, eu fiquei pensando nesses 10 temas. As Escrituras Sagradas é a valorização daquilo que está na base da igreja adventista. Aí o crítico diz, não, mas eu quero interpretar do meu jeito. Não vem me dizer como interpretar. É interessante, Dr. Nelson, sabe que um médico, um advogado, um técnico em eletrônica, um químico, para exercer a sua função, são anos de estudo, né? Dependendo da área, muitos anos. Eu não vou me meter em temas de medicina, em temas de eletrônica, em temas de informática, porque eu não sou da área. Simplesmente não sou e ponto final. Quando eu der uma opinião, vou deixar bem claro, gente, é a minha opinião, tá? Sou um leigo, por favor. Mas você já notou que qualquer um se levanta e diz, né, porque a hermenêutica bíblica. Ele lê um livro e acha que agora pode dar aula sobre hermenêutica bíblica. Nós no seminário ficamos um semestre inteiro, né, estudando 4 aulas por semana,
para entender um pouquinho o início da hermenêutica. Aí tem uma pessoa que lê um artigo e já quer dar aula de hermenêutica. É um desafio, irmãos queridos. Esses dias sentei com uns colegas, faz 2 anos, sentei com os colegas dizendo, vamos escrever um livro sobre hermenêutica, porque na raiz das críticas está o modo como se explica a Bíblia. Esse é o ponto. Na raiz das críticas está o modo como as pessoas estão compreendendo o que leem. Então, vamos lançar no ano que vem, no Simpósio Bíblico Teológico da Fama, 15º Simpósio Bíblico Teológico na Fama, um livro tratando das 26 mais importantes e atuais leituras da Bíblia. Umas que você conhece, outras que você nem imagina que conhece, que existem. E nós convidamos expertos na área, cada um está escrevendo, e tocou a mim escrever sobre a hermenêutica de Cristo, baseada em Lucas 24, 27. Preciso entregar esse artigo, aliás. Puxa, me lembrei agora, já fiquei preocupado, que tenho data. Por quê? Porque a compreensão da Bíblia, irmãos queridos, está na raiz de tudo isso aqui. Se eu compreendo a Bíblia de maneira equivocada, aí eu vou pender para o lado. Filho, Jesus sem doutrina não, Jesus Salvador, mas não Senhor. Criação, eu quero estar de bem com Jesus, com Deus, com a ciência. Enfim, já vimos isso aqui, apenas repetição para que fique mais claro. Bom, e o que a Igreja Adventista pensa sobre isto, sobre essas críticas? Diante da realidade das críticas, e havendo entendido a intenção das críticas, eu penso que a pergunta mais importante, irmãos queridos, é: como nós devemos enfrentar todo este desafio? E eu quero então usar os meus minutos finais, avançando nesse assunto rapidamente. Uma primeira consideração é que a mentira e a heresia somente prosperam no terreno da desinformação, no terreno da superficialidade doutrinária. Vamos ser honestos e transparentes com os críticos, vamos ouvi-los e vamos estudar o tema. Vamos ouvi-los e vamos estudar o tema. Porque quando estudamos o tema, quando nos informamos, conhecemos a verdade e podemos identificar o erro. Mas, irmãos queridos, é um estudo mais profundo, o que me coloca diante de um outro dilema. As pessoas não têm gasto tempo se aprofundando. Muitas vezes o conhecimento que as pessoas têm é conhecimento de revista. Irmãos queridos, o santuário, eu falei do Darcon, né? São quase 3.000 páginas. 3.000 páginas, 7 livros. Aí vem um crítico que leu num blog de 12 minutos e ele acha que sabe mais do que aqueles que escreveram 3.000 páginas e tomaram 10 anos para lançar a obra. Não faz sentido. Aí você diz: Adolfo, quer dizer que o que o teólogo escreve está certo? Não, não estou dizendo isso. Mas estou dizendo que 10 anos não são 12 minutos de leitura. É bem provável que em 10 anos, estou sendo bem educado, é bem provável que em 10 anos de pesquisa, ele tenha aprendido mais do que em 12 minutos de leitura de um blog. O ponto é este, irmãos queridos. Independente da crítica que for, a mentira e a heresia somente prosperam no terreno da desinformação, no terreno da superficialidade doutrinária. Tem um livro que todo membro de igreja deveria ler, todo. O livro se chama Nisto Cremos. É um comentário das nossas crenças. Na abertura de cada capítulo tem aquele parágrafo votado, né, pela Associação Geral em sessão. São 28 parágrafos, cada um abrindo um dos 28 capítulos. E o restante do capítulo, 20, 30, 40 páginas, é um comentário a este parágrafo. Se cada irmão da igreja lesse esse livro, muita coisa se resolveria.
E não é um livro grande, não. Umas 300 páginas, quase nem isso. Não, um pouquinho mais. Se há desinformação, se há superficialidade, a mentira e a heresia estão bem próximas. Então, o primeiro passo, irmãos queridos, é informar-se. Pastor Adolfo, eu já li Nisto Cremos. Muito bem, vai para o próximo nível. Nisto Cremos é ensino médio, tá bom? Vai para o nível universitário. Então leia agora Tratado de Teologia Adventista. 750 páginas. Cada artigo é escrito por um especialista. Cada artigo uma média de 50 a 60 páginas. Letra pequena, Nelson, pequenininha assim para caber, né? Se fosse grande ia dar mais de 1000 páginas. Isso é ensino superior. Pastor Adolfo, eu já li Tratado de Teologia. Então agora vai para uma pós-graduação. Aí você pode lidar com... Aí eu posso depois fazer uma listinha. Mas eu garanto para você, se você ler com carinho Nisto Cremos, eu acho que vai ser suficiente para você dizer, poxa, que bênção, essa doutrina é bíblica mesmo. Porque lá o que mais tem é verso bíblico, para a gente estudar, para a gente compreender. Se os nossos membros não tiverem as ferramentas bíblicas certas e confiáveis, cada vez serão presa mais fácil de aproveitadores que desencaminham a igreja com teologia liberal, fundamentalista e humanista, travestida de teologia adventista. Irmãos queridos, não me entendam mal. Eu não vim aqui dizer que o nosso único problema é liberalismo. Não. Nós temos sérios problemas com o fundamentalismo também. Claro que temos. Os dois extremos são prejudiciais. Gente que faz um sermão não citando Ellen White, ou gente que faz um sermão só citando Ellen White, e acha que por citar Ellen White está um sermão santificado. A própria Ellen White nunca fazia um sermão citando ela mesma, ela se baseava na Bíblia. Mas alguns acham que não. O sermão é confiável porque ele só menciona Ellen White. Não, peraí. O sermão tem que ser bíblico, não tem que ser baseado em Ellen White. Não, senhor. Não pode. Ela mesma condenaria um sermão onde só se utiliza citações dela. Então, o que precisa haver, irmãos queridos? Precisamos ter as ferramentas bíblicas certas. Eu já mencionei aqui, Nisto Cremos, Tratado de Teologia. Você tem alguma dúvida sobre o Espírito de Profecia? centrowhite.org. centrowhite, tudo junto, .org. É impressionante o que se tem lá de material de Ellen White, de material bíblico. Todas as dúvidas que você imagina ter, já tem resposta lá. centrowhite.org. Ali tem PDF de todos os livros de Ellen White, tem artigos sobre Ellen White, tem vídeos sobre Ellen White, tem podcast sobre Ellen White, tem livro dos pioneiros da época de Ellen White. É uma ferramenta impressionante. Pastor, mas eu quero mais. Então, egwritings em inglês, .org. Aí é uma ferramenta impressionante. egwritings.org. Tudo o que você precisa saber. Quem sabe um dia a gente podia até fazer um final de semana Espírito de Profecia aqui, né? Há muita coisa linda, muita ferramenta saudável, confiável. O alimento bíblico sólido é a melhor vacina e antídoto para a apostasia espiritual. Acontece que muita gente não está lendo a Bíblia. E aí vai de lá para cá. Sopra um ventinho de um lado, vai para lá. Sopra do outro lado, vai para o outro lado. Nossa, aquele pastor fala bonito, já segue aquele pastor. Não.
O nosso referencial é a palavra. E como eu disse de manhã, precisamos ser teólogos para cada um de nós desenvolver um raciocínio capaz de identificar as coisas que são erradas. Uma árvore, irmãos queridos, não para em pé sem raiz. Da mesma forma, um adventista não se mantém fiel e em pé sem doutrina correta e sem alimento sólido. A doutrina bíblica é a raiz de nossa vida. Que Deus abençoe a cada um de nós. Quero ficar dentro do tempo, já deu 40. Que pela graça dele, diante das crises teológicas, saibamos nos posicionar à luz da Bíblia. Amém.